Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Estamos em 2022, mas ainda temos uma baixa representatividade das mulheres na política. Segundo dados da União Parlamentar, organização responsável pela análise dos parlamentos mundiais, dentre 192 países analisados, o Brasil aparece na 142ª colocação do ranking de participação das mulheres na política nacional. O levantamento da organização aponta que as mulheres brasileiras ocupam 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados e no Senado Federal o número é ainda menor, 12,4%. Também podemos falar das mulheres que participam da política por meio da política não institucional, dos ativismos e dos movimentos de mulheres, mais especificamente do movimento feminista ou dos feminismos. As pautas das questões feministas continuam em alta. Há mais espaço na mídia tradicional para as questões sobre o assédio, a violência de gênero e as questões do trabalho. Entretanto, o nosso objetivo hoje é discutir como a mídia cobre as mulheres na política brasileira. Antes, um pequeno recado. O Manchetômetro iniciou uma campanha de financiamento coletivo no link benfeitoria.com/manchetômetro. Lá você conhece mais o nosso projeto e pode contribuir e até ganhar brindes. Eu sou o jornalista André Madruga e no episódio de hoje eu converso com Raíza Sarmento. Raíza é professora adjunta da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Ela também é doutora em Ciência Política pelo FMG e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Gênero, Comunicação, Democracia e Sociedade. E pelo Manchetômetro, eu converso com a pesquisadora Daniela Drummond, pós-doutoranda no IESP-UERJ e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná. Olá, Raíza. Olá, Daniela. Bem-vindas ao podcast. Oi, pessoal. Obrigada, eu que agradeço, Esperamos que a gente tenha uma boa conversa. Primeira vez de podcast, né, Daniela? Oi, André, isso mesmo. Estou estreando aqui com o grupo de pesquisa e com o podcast também, né? Espero que seja um trabalho duradouro aí, que seja o primeiro de muitos. Então vamos lá. Raíza, há alguma diferença na cobertura dos jornais brasileiros quando se refere a atores políticos homens e mulheres? E como essa diferença afeta a participação das mulheres? Sim, essa diferença ela é visível, ela já é documentada por uma série de pesquisas, pelo menos desde os anos 2000, mas até um pouco antes, mas dos anos 2000 para cá. A gente já tem um acumulado de pesquisas sobre mídia, gênero e política no Brasil, que tem documentado que há diferenças e elas não são poucas, né? Por influência e por disputa política dos movimentos feministas, isso vem mudando, mas essas diferenças existem. Então, quando a gente está falando de atrizes políticas, de atores políticos institucionais, estou pensando aqui especialmente cargos eletivos, mas não só, né? Posso pensar também o alto escalão da burocracia, mas pensando só nos cargos eletivos, mulheres eleitas ou candidatas recebem uma cobertura diferenciada, né? Que cobertura é essa? Não só diferenciada, desvantajosa, né? Muito da sua aparência, das suas relações familiares, amorosas, domésticas, acabam sendo alvo da cobertura, mesmo quando esse não é o objetivo, né? Até porque não deveria ser o objetivo da cobertura jornalística. Então, com muita frequência, a aparência de mulheres políticas, ela é citada e sobressai, né, na cobertura jornalística quando isso não acontece com homens políticos, né? O trabalho seminal no Brasil sobre isso é da Flávia Biroli com Luiz Felipe Miguel, né, o Caleidoscópio Convexo, e eles apontam assim, uma série de estratégias de cobertura, né, de políticas já antigas no Brasil, como Benedita, Luiz Erundina. Isso fica muito forte, mas a gente pode te dar exemplos mais recentes, né, como é que toda a trajetória política de Manuela Dávila ela é acompanhada por um foco na sua aparência. Em 2009, a revista Veja estampa, né, que a musa do Congresso está solteira,
acabei de voltar essa notícia para um texto que escrevi recentemente sobre memes na política, memes de mulheres na política, e essa é uma matéria de 2009, né, e a gente olha tanto tempo depois como é que a ideia da musa do Congresso, a musa da Câmara, ela ainda é recorrente. Então, isso aqui não é só no Brasil, né? A Karen Ross, que é a principal referência também, né, quando a gente olha para a Inglaterra, dessa discussão, tem documentado, né, que as mulheres no parlamento também sofrem um tipo de cobertura, que o verbo sofrer não é à toa, que é diferente dos homens, né? Não é perguntado para os homens, por exemplo, quem cuida das crianças, né? Nenhum homem é perguntado quem está com seus filhos quando ele está no parlamento. E para as mulheres mães, essa pergunta existe. Por outro lado, também, quando as mulheres levam os seus filhos para o parlamento, né, isso tem acontecido no Brasil, isso também gera um incômodo. Então, de fato, essa cobertura a gente, né, tem visto quantitativa e qualitativamente diferenciada. Isso quando eu olho para os atores políticos institucionais. Quando eu olho para o ativismo de mulheres e aí para a cobertura do movimento feminista, né, que foi meu foco, ela também é diferente, né? As ativistas mulheres, elas recebem, né, a pecha de desviantes, elas são, né, colocadas em enquadramentos, né? Hoje muito menos, mas quando a gente olha longitudinalmente, elas são colocadas em enquadramentos sempre do desvio, sempre comparadas, entre muitas aspas, às mulheres normais. Então, tanto na arena institucional quanto na arena da sociedade civil, de fato, essa cobertura ela é diferenciada. Complementando um pouco o que a Raíza trouxe, né? Ela trouxe algumas teorias. É sempre isso, né? Se a mulher, se ela é feminina ou se ela não é feminina. Se ela carregou demais na maquiagem ou se ela não usa maquiagem. As mulheres já são minoria no parlamento. Tem algumas pesquisas aí que mostram que no Brasil em torno de 15% das mulheres, então elas já são minorias no noticiário político. Quando elas aparecem no noticiário, geralmente são em outras questões, né? Em questões de educação, por exemplo, a política hard fica com os homens. E aí, quando elas conseguem ser notícia, entra muito essa questão do privado, né? E a questão da aparência mesmo delas. Dificilmente você vai ver acho quase impossível um noticiário que diz qual que é a marca do terno de determinado deputado, né, e das mulheres sempre se comenta sobre determinado vestido, se ela usa mais tailleur, a forma que ela se veste, o batom que ela usa. Então, e não só no noticiário brasileiro, né, as pesquisas mostram realmente isso. Que é uma característica geral assim do jornalismo, e tem a ver também com a forma de fazer jornalismo, né, com a forma de se escolher as notícias. De certa forma, o jornalismo ele vai repetir um pouco o que a sociedade faz. Os jornalistas estão inseridos nessa sociedade e eles repetem, né, quando eles selecionam essas notícias. A gente fala dos gatekeepers, né, que são selecionadores de notícia. Quando eles selecionam, que eles buscam algo extraordinário, para essas mulheres estarem na política já seria algo extraordinário, né, porque a política é masculina, é formada majoritariamente por homem. Então, por elas estarem na política, elas são extraordinárias. Então, elas têm que mostrar algum diferencial. E nas notícias fica muito claro, né, no enquadramento das fotos, de como aparecem essas mulheres, de quem são essas mulheres, né, o cargo que elas ocupam. E, às vezes, também num tom negativo, num tom de deboche também, conforme a posicionamento, né, se a mulher tem uma posição mais autoritária, ou até mesmo de louca, né, às vezes aparecem nas notícias, não, às vezes claramente, escrito claramente, às vezes dando a entender, né, esse posicionamento autoritário da mulher, que dificilmente vai ser retratado para algum homem. Uma curiosidade, tem diferença entre a cobertura se a mulher for de direita ou de esquerda? Vocês veem alguma diferença em relação a isso ou é geral, pelo gênero? Assim, eu não tenho, né, dados específicos sobre isso para responder mais, né, diretamente, mas olhando, né, acompanhando a cobertura, no cenário recente, as mulheres conservadoras, né, ligadas à parte de direita, elas têm tido mais espaço. Especialmente pelo momento em que a gente tem vivido, né? E não estou falando só da mídia tradicional, assim, elas têm um espaço maior, né? Mas não saberia te responder diretamente com dados, com números sobre esse espaço.
Mas, ao mesmo tempo, né, acho que tem uma disputa muito grande aí dessa visibilidade, principalmente na arena online, entre as mulheres de esquerda e as mulheres de direita. Assim. Os usos, né, dos espaços online, das redes sociais, ele tem sido, de fato, uma arena de luta política dessas duas frentes. Então, na mídia tradicional, o que eu vejo é que elas estão tendo um pouco mais de espaço, até por conta, né, da eleição de 2018, né, que a gente tem historicamente mais mulheres de direita sendo eleitas, se a gente pensar no âmbito da Câmara. Então, acho que tem também uma questão numérica aí por elas estarem com mais espaço. Eu desconheço também uma pesquisa atual assim que tenta quantificar, né? O que eu tenho percebido na última análise que eu estou fazendo, que é no caso dos editoriais, que é mencionado bastante de forma pejorativa a ex-presidente Dilma. Ela aparece bastante, muito criticada pelo seu comportamento, do seu discurso, então aparece bastante criticada, e aparece um pouco da Tabata Amaral, mas com críticas mais sutis. Claro que o cargo que as duas ocupam é completamente diferente, né? Então a forma também que vai ser noticiado é diferente. Mas é importante também a gente falar isso, né? Que mesmo que a gente tenha mais mulheres na política, isso não entra tanto na cobertura jornalística em si, mas na pauta dessas mulheres eleitas, não necessariamente elas estão dispostas a discutir questões das mulheres, né? Questões que a gente pode tratar como feministas, como pauta feminista, então questão do cuidado, questão da violência de gênero. Não necessariamente essas mulheres são eleitas com essa pauta, né, e tratam desses temas, e também não necessariamente vão ser noticiadas dessa forma, né, com algumas questões relativas às questões das mulheres. Então, como a Raíza falou que a maioria foi eleita são mulheres de direita, provavelmente essas pautas vão aparecer menos, né? A gente sabe que são demandas mais de mulheres eleitas de partidos mais progressistas. Vamos lá. Por que é relevante discutirmos a cobertura dos jornais da participação das mulheres na política, sobretudo em ano eleitoral? Ótima questão. Eu acho que, né, tem duas coisas aí, né? A primeira delas é que uma política, na ausência das mulheres, é uma política deficitária, né? A gente tem um déficit democrático quando a gente faz política, quando as nossas arenas decisórias, né, as mulheres estão ausentes. E aqui eu estou falando de um grupo bastante ampliado, né, de sujeitos políticos, mas numa perspectiva interseccional, então não estou falando dessa mulher universal, desse sujeito universal, mas pensando aqui nessa pluralidade de vozes, quando eu penso nesse grupo, né, de mulheres, acho que então essa é uma primeira coisa. Quando a gente olha para a cobertura, eu acho que a principal coisa é pensar, né, a relação muito umbilical entre democracia e imprensa, democracia e jornalismo. Como é que os valores que são comunicados, como é que, né, as imagens e os discursos que vêm a público e são publicizados, né, nessa cobertura eleitoral, ela tem relação com o que a gente entende como democracia, né, e a importância, né, da democracia e da mídia para a democracia. Então, quando a cobertura ela vai focar, né, de uma forma desigual nas mulheres, quando ela vai enfocar que as mulheres, né, não servem para a política, ou quando servem a política, servem para estar só em alguns espaços, que a gente chama, né, de uma política mais soft, o que ela ajuda a construir, né, e aí estou pensando no imaginário político, no imaginário social, é que a política não é o espaço das mulheres. Então, quando a gente coloca, né, essa cobertura sempre focada em alguns enquadramentos específicos, como eu falei anteriormente, né? Nesses espaços de questões privadas, em coisas muito específicas, a gente afasta, né, as mulheres do lugar de fazer política e, especialmente em ano eleitoral, né, quando essa cobertura não é coerente, por exemplo, em focar a diferença entre as mulheres, as diferenças, né, inclusive partidárias, que a gente acabou de falar, a gente acaba por reproduzir, né, uma máxima histórica de que esse lugar não é nosso, né, que a política é um lugar dos homens, né, que as decisões políticas são reservadas aos homens. Então, acho que a cobertura ela tem um papel fundamental de mostrar isso, assim. Primeiro, né, acho que um primeiro ponto é esse, falar amplificadamente sobre esses sujeitos mulheres, que aí é uma discussão que a gente vem da teoria política, né? A representação descritiva, só ser mulher, não é suficiente quando a gente pensa em espaços feministas, em demandas feministas. A
A gente precisa conjugar representação descritiva com representação substantiva, né, com pautas, né, com reivindicações, com projetos que estejam voltados, de fato, para a melhoria de vida das mulheres. Então, essa é uma primeira coisa. Quando a cobertura fala de mulheres de uma forma homogênea, ela acaba, né, deixando cair por terra essa diferença, que é uma diferença fundamental. As preocupações das mulheres de direitos e as preocupações das mulheres progressistas, elas são muito diferentes. Mulheres que vêm de um capital político familiar, que não tem um histórico de luta em movimentos feministas, vão ter preocupações e experiências diferentes. Então, acho que essa é uma primeira coisa, né? Essa homogeneização no ano eleitoral ela é bastante problemática. A segunda é isso, sempre focar, né, em demandas e interesses que não necessariamente são do espaço da política, né, nos relacionamentos, na aparência. Repito isso porque isso sempre, né, acontece. E um terceiro, eu acho que é um outro caminho, assim, né, que acho que tanto a presidenta Dilma quanto outras políticas acabam sendo alvo também, que é esperar que as mulheres vão salvar a política, né, esperar nelas o que a gente chama da reverberação da ética do cuidado, né, que elas vão ser as cuidadoras das instituições, que é também recolocá-las no lugar do privado, né, no lugar da mãe, no lugar, né, não à toa, o slogan da Dilma foi a mãe do PAC, né, como é que esse lugar da mãe, daquela que cuida, daquela que vai, né, ser então a cuidadora da política, esse também é um lugar perigoso, que acaba colocando as mulheres num espaço de reprivatização dentro da política. Então, acho que são três perigos que a gente precisa, né, em ano eleitoral, e também como pesquisadoras e pesquisadores sempre estar atento, irem um pouco por aí. Legal, Dani. Eu acho que aí, como jornalista também, né, eu faço aqui uma meia-culpa, mas embora a gente saiba hoje que a maioria dos jornalistas são as jornalistas, são mulheres, né, a forma de noticiar ainda é um pensamento masculino majoritário, e também é um pensamento com noções de masculinidade e de feminilidade, né? Do que é ser homem e o que é ser mulher na sociedade. E aí, se a gente for trazer isso para a política, reforçando assim um pouco o que a Raíssa falou, é importante a gente pensar quais são as propostas mesmo desses atores, né? O que eles estão propondo para a sociedade, e menos a forma como ele se caracteriza, né? Nós precisamos de mais mulheres na política, nós temos dificuldade de angariar essas mulheres para atuarem politicamente, né, por questões sociais, um machismo estrutural, mas quando essas mulheres conseguem ultrapassar esse filtro, conseguem ser candidatas, mais importante do que a aparência física dela, ou quantos filhos ela tem, quem vai cuidar dos filhos, né, é saber realmente quais são as propostas que ela tem para apresentar num âmbito de eleição, né, para ela ser escolhida pela capacidade política mesmo dela de atuar. E como relembrando também, pensando um pouco enquanto a Raíssa falava, realmente, né, a gente tem que pensar nessa questão da interseccionalidade, que é um termo que vem falar que as pessoas são diferentes, né, as mulheres são diferentes, a demanda de uma mulher indígena, de uma mulher negra, de uma mulher na universidade, de uma mulher mãe, é diferente, né, e isso é interseccional, porque eu posso ser negra e mãe ao mesmo tempo, eu posso ser branca e morar né, cada um tem várias características que se interlaçam. Então, quando a gente unifica, né, a gente sabe que os homens, como são maioria na política, tem homens com várias pautas, de várias classes, de vários tipos. Quando a gente classifica a mulher, né, como se fosse um tipo só, a gente está diminuindo também essa variedade de pessoas, né, de pessoas diferentes, com pautas diferentes, com demandas diferentes, que tem muito para acrescentar na política, e é essa necessidade de participação das mulheres. E aí, voltando, né, para a questão da cobertura, da percepção do jornalista, né, ou da jornalista que vai fazer essa cobertura, de ir além, né, da questão de ser uma mulher maravilhosa ou extraordinária, que é isso também que acontece, né, quando a gente vai falar de mulheres que ultrapassam, quando se fala às vezes de mulher no mercado de trabalho, o jornalismo também faz essa característica, olha, ela é tão boa, ela é tão extraordinária, que ela tem um cargo de poder, que ela é diretora de uma empresa. Ninguém faz essa observação quando um homem é diretor, né? Até porque a maioria dos cargos são de homens. As mulheres têm que provar um desempenho muito maior para conseguir obter esse cargo.
Então, deixar de trazer esses estereótipos para a cobertura noticiosa. As mulheres são a maioria também nos cargos de chefia de jornalismo? Acho que não, né? Não, isso é bem interessante. Não. Eu tenho mais dados de Portugal, que a minha tese eu comparei, né? Na minha tese eu segui com a tese da Raíza, mais ou menos foi isso. Ela fez até 2016 o levantamento aqui da Folha, e aí eu continuei com o levantamento da Folha numa abordagem diferente e fiz o comparativo em Portugal. Em Portugal eu entrevistei uma das minhas entrevistadas, isso é bem interessante. Ela era jornalista da Lusa, que é a agência portuguesa de notícias do Estado, e ela me falava sobre isso. Ela é do sindicato também português. Eu te fiz uma foto esses dias com os diretores dos jornais de Portugal e tinha uma mulher. Então, as mulheres são maiorias e a dificuldade também para ascender é difícil, né? Elas chegam editoras e para passar disso é muito difícil. E os donos dos jornais geralmente são homens, né? Então, ainda se reproduz isso. Eu acredito que no Brasil não seja muito diferente, assim, não tem nenhum dado exato, mas também acredito que não é muito diferente, não. A gente enquanto jornalista, né, a gente é chão de fábrica há muito tempo, assim, pelo menos desde os anos 90, final dos 80, as mulheres já eram a maioria nos cursos, né, nas universidades, continuam sendo, tanto no curso, né, de graduação em jornalismo, como na pós-graduação, então, né, e fazendo a tendência também, né, da escolarização da população brasileira, né, a gente chega a escolaridades superiores, mas nas estruturas midiáticas também é um dado mais global, assim, né, que tem um monitoramento sobre isso que é feito a cada 5 anos, e aí esse monitoramento global diz, né, que a gente mesmo estando, né, nas posições de repórter, ascende, como a Daniela falou, até a edição, mas aí nas chefias, de fato, né, nos cargos de decisão das estruturas, não só do jornalismo, do entretenimento também, a gente não está longe de ser, né, equiparado ao poder dos homens nessas estruturas. Assim. Também, essa diferença também é tanto na política quanto nas estruturas dos meios de comunicação é gritante. Então, já que a Dani falou da tese, Raíza, a sua tese de doutorado foi sobre a cobertura jornalística do movimento feminista pelo jornal Folha de São Paulo. O que você descobriu? Eu fiz uma análise, né, longitudinal, então eu trabalho com 1921 a 2016, quase 100 anos de cobertura sobre o feminismo brasileiro no jornal Folha de São Paulo, e aí é importante acho, falar do marco e da escolha, do marco temporal da escolha do jornal. Quando eu fui fazer a tese, coletar os dados, a Folha era o único jornal que tinha disponibilizado já, né, digitalmente, todo esse material, então, desse século aí de cobertura. Então, foi uma questão até estratégica, eu tinha interesse em comparar, né, outro jornal de emergência nacional como o Globo, mas ele não tinha essa disponibilidade ainda na época, agora acho que já tem. E aí trabalho com 1920 a 2016, porque os anos, né, início do século ali, para o feminismo brasileiro é muito importante, porque a gente está nas lutas pelo sufrágio, né? Uma das bandeiras do feminismo brasileiro era a luta pelo sufrágio. Então, o nome da minha tese é das sufragistas, as ativistas 2.0, que eu mapeio até o golpe contra a presidenta, a emergência, né, desse ativismo feminista online, que é o meu objeto atual. Mas vamos lá. A minha análise ela é dividida em 3 momentos, né, as ondas do feminismo, então eu trabalho com essa ideia só por um viés analítico, assim, de tentar entender o que emergiu em cada momento. Então, o que a gente descobre, né, que há diferenças, eu acho que essa é uma primeira coisa, assim, a cobertura sobre o feminismo, ela não é imutável e o feminismo não é invisível. Essa acho que é a primeira descoberta, assim. Quando eu falava com os movimentos que eu ia estudar a Folha, todo mundo falava, não tem nada de feminismo lá. Tem muita coisa, assim, né? Eu trabalhei com um conjunto bastante ampliado de notícias que eram uma amostra. Então, trabalhei com cerca de 1.000 notícias de uma amostra de um universo de mais de 8.000 páginas de jornais que citavam o termo feminismo ou feminista. Então, acho que essa é uma primeira coisa. Ele não foi invisível e essa cobertura também não foi imutável. Então, a depender da época que a gente olha, a gente vai vendo, né, que os temas, que as atrizes, elas vão mudando. Então, o jornal vai complexificando a sua cobertura sobre o feminismo ao ponto de, né, eu mostro isso num quadro da tese,
como é que o número de fontes vai aumentando e a pluralidade dessas fontes também, né? Obviamente, ainda sobre a representação de mulheres brancas, de mulheres do Sudeste, de mulheres de uma classe mais alta, mas essa pluralização acontece. O que permanece, que talvez acho que seja, né, um grande achado da tese, é o que eu chamo do enquadramento do desvio. É que tanto em 1921 quanto 2016, né, nessa temporalidade tão extensa, o que a gente tem é sempre a feminista tida como desviante. O que muda é os termos para enquadrar o desvio, mas a ideia do desvio, né, a feminista como a ativista, que é ao contrário da mulher normal, a feminista como a feia, a feminista como mal amada. Esses termos, por exemplo, apareciam na imprensa dos anos 20, retornaram na imprensa dos anos 70 e nos anos 2010 outros termos apareceram, por exemplo, como o feminazi, né? O que era o feminazi nos anos 2010, 2012, que aparece no jornalismo da Folha de São Paulo, e as mulheres que lá nos anos 30 eram chamadas de feias, né? E notícias de jornais, não eram em colunas de opinião, não era no formato opinativo, era no formato jornalístico mesmo. Então, a gente tem essa marcação do desvio, né? Nos anos 60, 70, com toda a discussão, né? Mesmo em meio à ditadura, com a discussão sobre a revolução sexual, a revolução cultural, elas também eram aquelas que eram opostas às mulheres que queriam casar e procriar e formar a grande família, né? A família heterossexual esperada. Então, o que a gente percebe é isso, assim, que o sujeito político, né, acho que isso é uma coisa importante, que eu trabalhei com a ideia do movimento feminista como um sujeito político. Ele é coberto de forma diferente, então, né, as atrizes do movimento, ao longo do tempo, elas vão aparecendo no jornal, as representantes, né, lidas como representantes do movimento, mas sempre, né, nesses 95 anos, sempre há o acompanhamento de um desvio, né, seja lá na Berta Lutz, dos anos de 1920, né, pensando aí uma mulher que é tida como pioneira da discussão do sufrágio, seja as ativistas da Marcha das Vadias, por exemplo, já nos anos 2010, que também ganham proeminência no jornal. Raíza, só uma dúvida. O objeto da pesquisa eram o quê? Os editoriais? Eram as capas dos jornais? Ou era o jornal inteiro? Era o jornal inteiro. Todas as menções e notícias ou artigos de opinião sobre o feminismo. Legal. E Dani, você falou que a sua tese era uma continuação dela. Isso. Eu trato, né, como que eu vou chamar, já tem na literatura aí Chamberlain, algumas outras autoras norte-americanas e da Inglaterra, que tratam também como uma quarta onda do feminismo, e é isso que eu vou chamar, né, dessa nova movimentação, que emerge aí também das demandas, né, do Me Too, por exemplo, que a gente teve. Então, reaparece essa mobilização das mulheres, né, muito pautada em cima das questões do assédio e da violência doméstica. E aí eu vou pegar a partir de 2014 a 2018 e vou fazer essa análise, né? Então, a minha ideia inicial também era comparar mais jornais, mas a gente é uma pessoa só e é muita coisa. E aí surgiu a oportunidade do doutorado em Portugal, e eu fiz um estudo comparativo entre a Folha de São Paulo, que na época era o jornal de maior circulação, né, do Brasil, com o Público, que é um jornal português. E, embora sejam dois jornais mainstream, eles também encontrei bastante notícia, né? No meu caso, eu analisei só as notícias e eu analisei as imagens também, né? Então, eu fiz uma análise das imagens e da narrativa. E aí, o que eu percebi, né? É importante a gente falar que nós analisamos o movimento feminista porque é um movimento político, né? Como as mulheres estão menos no parlamento, elas precisam se mobilizar de alguma forma para serem ouvidas. E a participação política do movimento feminista é isso, né? A primeira onda é a luta pelo voto. Então, as mulheres continuam se mobilizando fora das instituições
para conseguir que as suas pautas sejam ouvidas, se transformem em leis, né? A gente tem aí Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, né? Várias questões que envolvem as demandas da mulher e vieram do movimento feminista. Mas aí o que eu percebo assim, nessa cobertura é que mesmo que já exista uma cobertura mais positiva, né, do que no início aí, então desde a tese da Raíza aqui no Brasil e a tese da Carla Cerqueira em Portugal, que mostra essa crítica dos jornais das mulheres, hoje essa crítica ela é mais sutil, as mulheres têm mais espaço, elas aparecem nas imagens, mas também é tratado muitas vezes como uma despolitização, né? Como se essas questões das mulheres não fossem políticas, fossem demandas individuais. Então, por exemplo, né, a necessidade de creches para as crianças, isso é uma questão política. As mulheres trabalham e precisam deixar essas crianças em algum lugar. Muitas vezes isso não é tratado como algo político, mas como uma demanda de uma ou outra mulher que precisa trabalhar e não tem com quem deixar o filho. A questão da violência, né, da violência de gênero, a mesma coisa. Então, há uma despolitização, que eu vou chamar de despolitização discursiva, desses enquadramentos, dessas notícias, como se fossem questões políticas mesmo. E aí também é importante a gente falar isso, né, que é uma forma de ação política, né, o movimento das mulheres, o movimento feminista. A Raíza quer falar alguma coisa a mais da tese? Não, então, super feliz de ouvir aqui. Eu só tinha lido algumas coisas, não li a tese ainda, mas as coisas que a Daniela escreveu, muito legal ouvir, assim, mas é só, acho que, reforçar, né, não puxando a sardinha, mas observar o movimento feminista dentro dos estudos, especialmente de comunicação e política. A gente tem pouquíssimos trabalhos que olham para o movimento, né, acho que é justificativa também do trabalho da Daniela e do meu, que, assim, há muitos trabalhos, há um corpo muito grande, fez esse levantamento recente para um capítulo de um livro do professor Luiz Felipe Miguel, que a gente tem muito trabalho sobre a cobertura das mulheres políticas, das candidatas ou das eleitas. Mas a gente tem um conjunto muito diminuto sobre o movimento feminista, então sobre esse ativismo da sociedade civil. Assim, tem poucos trabalhos que olham como o jornalismo enquadra, né, as ativistas feministas. Só reforçar, porque eu acho que essa é uma agenda ainda, né? Especialmente agora com o ativismo feminista online tão forte, tantas mulheres que, né, que se identificam, têm também tentado, né, a arena política formal. Então, acho que só para reforçar, acho que é uma agenda, né, para quem está procurando também problema de pesquisa aí, acho que ainda é uma agenda para muita coisa para ser estudado. Então, sobre a pauta feminista, a pergunta é como ela é tratada nos jornais hoje? Hoje, 2022, então acho que eu vou falar um pouquinho, né, como a Daniela falou, a minha análise termina em 16, e aí em 16 a gente tem um marco político importante, né, que é o golpe contra Dilma Rousseff, e a ascensão, né, cada vez, né, mais gritante dessa direita, e eu não estou falando só enquanto uma dimensão política, mas vou usar aqui, né, os termos da Wendy Brown como uma racionalidade também, né? Pensando aí essa conjugação entre conservadorismo e neoliberalismo, não só como economia política, mas como uma racionalidade que atravessa a nossa construção subjetiva. Então, por que eu estou falando isso? Que eu acho que o jornalismo, de algum jeito, ele tá lidando com essa frente também quando ele vai cobrir os feminismos. O que a gente tem? Tem uma cobertura muito mais positiva do que eu vi até 2016, então, se a gente olha para agora, né? É só você abrir um portal de notícias, é só você ligar num canal de entretenimento que o feminismo virou uma palavra recorrente, né? Não se esconde, não se fala mal, né? Como já se falou. Então, acho que tem esse lado positivo, assim. As pautas feministas, com exceção da pauta do aborto e dos direitos sexuais reprodutivos, de uma forma geral, elas entraram também na agenda. A gente fala de participação, violência doméstica foi a pauta, e a gente, né, nos estudos feministas, é o tema que, de fato, entrou na agenda pública, da discussão pública e da discussão midiática. A cobertura sobre violência ainda não é perfeita, excelente, mas ela tem os seus avanços, né, especialmente desde 2006, com a emergência da Lei Maria da Penha, né, que, inclusive, é uma lei que tem um capítulo sobre mídia, né, sobre a importância da educação midiática. Mas o que a gente tem, então, são esses avanços, né? A gente olha para os meios de comunicação hoje, a gente vê mais mulheres como fonte, que era uma demanda dos movimentos feministas voltados para a educação midiática, né? Na pandemia isso ficou muito forte, inclusive, né? Muitas pesquisadoras, muitas especialistas.
Ao mesmo tempo, ainda colocadas, né, algumas mulheres ainda colocadas em uns lugares de estereótipos. Acho que uma coisa que chama atenção na fala da Daniela e que eu tenho visto é que muito dessas pautas também estão sendo colocadas num lugar de individualização, que é a minha preocupação atual, né, das pesquisas atuais, assim. Eu acho que o feminismo entrou na crista da onda, na cobertura, mas muito ligado a um processo muito de individualização. Então, alguns termos, por exemplo, como empoderamento, viraram uma palavra que vai rotular desde marcas de camiseta de grandes fast fashions até a política feminista que celebridades usam, né? Eu estou escrevendo muito sobre o feminismo de celebridade, que é uma discussão, né, que fora do Brasil é muito forte, que é exatamente isso, assim, qual o limite de uma popularização que é importante, que tem atingido, né, meninas cada vez mais jovens, mas que essa popularização também ela perde, né, para usar o termo que a Dani usou, uma certa despolitização de pautas históricas desse movimento. Então, hoje, assim, eu acho que é fundamental dizer, né, que por uma luta feminista, não por concessão dos veículos, não por isso, né, por uma luta feminista, a imprensa, ela cobre melhor determinadas pautas, de novo, com exceção dos direitos sexuais e reprodutivos, mas eu acho que ainda, atualmente, a gente está numa pegada muito individualista, assim, muito do empoderamento de si, da projeção muito individual, da projeção específica de certas pessoas, né, de certas ativistas, e um pouco descolada de uma luta mais coletiva. Assim, a sensação que eu tenho, né, e a partir das pesquisas, é um pouco essa. Quando a gente fala de quarta onda, né, uma das características dessa nova onda é que ela é muito internacional, né? Então, esse exemplo que eu dei do Me Too, eu não sei se vocês lembram, aqui no Brasil também teve atores, né, de telenovelas, do cinema nacional se mobilizando e contando seus relatos. E a demanda, o que está acontecendo no online, ele é passado para o jornal, né? Então, isso também é uma das características dessa nova época que a gente está vivendo aí. Então, começa-se muita discussão online, né? Facebook, Instagram, várias redes aí, e ele vira notícia, né? Um acontecimento nas próprias redes vira notícia no jornal. Então, sim, né, a gente tem uma melhora, vamos dizer assim, na forma que é noticiado, mas aí lembrando também, né, como coincide bastante com o que a Raíza falou, que eu lembrei que quando eu fiz minha análise, em Portugal o aborto é descriminalizado, né? Então, podia se falar no jornal português e se falava bastante sobre essa questão. E no jornal, né, no caso na Folha de São Paulo, praticamente não se falava disso. E quando se falava, eram relativo a outros países. Então, a votação que teve na Argentina, né, em outros países como era isso, e no Brasil evita-se falar sobre esse assunto, né, ainda é um assunto muito tabu. É outra característica ali que a gente pegou como sendo dessa nossa época mais contemporânea, e aí também lembrando, né, que eu fiz, a minha tese foi até 2018, e aí nos últimos anos a gente tem um contexto muito diverso, né, então seria interessante a gente pegar né, dessa eleição do Bolsonaro aí para frente para analisar como se mudou, se permaneceu, né, da forma que a gente estava vendo. Mas tinha-se essa melhora. O único detalhe assim que eu percebia era quando essas mulheres apareciam nuas, né, como Marcha das Vadias, algumas manifestações, havia uma crítica ainda muito grande do jornalismo, né, desse uso do corpo da mulher na mobilização política. Então, né, abrindo esse parênteses, assim, quando aparecia nessa situação de nudez, não era ideal, né, não era adequado pelo jornal. Queria agradecer a participação, o programa foi ótimo. Interessante a tese da Raíza e os achados. A Raíza deu até uma contribuição aqui para novos pesquisadores e pesquisadoras, né? Quiserem entrar no tema, tem assunto ainda para falar, né, Raíza? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, André, a oportunidade, conversa, né, diálogo com a Daniela, e me deixo à disposição, né, o grupo de pesquisa também, para quem tiver interesse, né, nas nossas publicações, nas nossas discussões, só entrar em contato. Obrigadão. Daniela, acho que a estreia foi ótima, excelente. Ótimo bate-bola entre você e a Raíza.
e seja bem-vinda para os próximos aí. Obrigada, André. Obrigada, Raíza, de ter topado o convite. A conversa foi ótima e que tenhamos novas ideias para continuar falando com a pauta, né, com o tema de mulheres, que é importante, é necessário na comunicação, na ciência política. É isso, nesse episódio você ouviu sobre como a mídia cobre as mulheres na política. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.